Alexandre Carneiro de Souza, professor universitário e sociólogo. Algumas questões sobre o projeto de pesquisa da designação do objeto à concepção da hipótese. Eu acredito que, em primeiro lugar, valeria a pena destacar uma premissa que me parece muito fundamental. Que premissa é essa? Não existe conhecimento científico sem pesquisa. Essa é uma verdade universalmente inquestionável. Não havendo pesquisa, não é possível a elaboração de conhecimento científico. Por outro lado, não há pesquisa sem projeto de pesquisa, considerando a natureza do ambiente acadêmico. Um lugar que produz conhecimento coerente, rigoroso e demonstrável. Portanto, tudo que é pronunciado em território acadêmico é submetido à prova, é submetido à verificação. E é necessário que se estabeleça um grau coerente de cientificidade. Bom, você percebeu então que eu estou partindo de uma premissa super interessante. Sem pesquisa não há conhecimento científico e sem projeto não há pesquisa. Me interessa, particularmente aqui, fazer uma breve análise sobre o projeto de pesquisa, desde a identificação do problema até a concepção da hipótese. O primeiro grande desafio do estudante, do graduando, para a conclusão do seu curso e a conquista do título de bacharel, é a elaboração de um trabalho acadêmico. E evidentemente que todo trabalho acadêmico, seja monografia, seja artigo, ele deve ser produzido em torno de um objeto. Como identificar esse objeto? Para mim é fundamental que a gente faça uma certa distinção entre fenômeno, objeto e recorte do objeto. Os estudantes, quando chegam às disciplinas de metodologia, trabalho de término de curso, eles já têm alguma ideia do que gostariam de trabalhar. Essa intuição já está amadurecida de alguma forma em função das discussões em sala de aula, em função das teorias e dos autores, em função da própria pedagogia, das discussões feitas nos encontros de ensino-aprendizagem com os professores. Por outro lado, o objeto não apenas será o resultado dessa caminhada mais formal e processual. O objeto de pesquisa tem também um lado muito pessoal. Ele pode inspirar-se no cotidiano do estudante, tanto na sua vida social, familiar, seu círculo de amigos. O objeto de pesquisa pode de repente irromper num restaurante, numa mesa de bar, numa conversa trivial. Em qualquer hora, a qualquer momento, se pode dar de cara com o objeto. E olhando para uma situação, vivenciando uma determinada experiência, o estudante pode dizer, é isso que eu vou trabalhar, ou eu pretendo propor uma análise de trabalho sobre isso. Eu diria, portanto, que identificar o objeto de pesquisa não é um grande problema. Evidentemente que falta aos estudantes um estágio de alerta. É preciso que esse estágio de alerta exista, o comportamento de quem está procurando algo o tempo todo. A gente percebe muita clareza quando uma pessoa está procurando algo. O seu comportamento é muito específico. E é assim que deve ser no trabalho de conclusão de curso. E é assim que tem que acontecer na construção do projeto de pesquisa. Eu diria que identificar o problema não é uma tarefa rigorosamente difícil. Em primeiro lugar, os estudantes possuem a visão de fenômeno. Agora é preciso que dentro do fenômeno se identifique o objeto que eu estou chamando de um fragmento do fenômeno. É uma área específica do fenômeno que você pretende submeter a uma investigação científica. E o que eu estou chamando de recorte do objeto é uma formulação definitiva dessa decisão, desse objeto de análise. Por isso que eu estou chamando a atenção para a distinção entre fenômeno, objeto e recorte do objeto. Muito bem, se nós já temos o objeto de pesquisa, é fundamental que a partir de então se comece a pensar na construção de diretrizes e de procedimentos de caráter mais gerais, que é o que caracteriza o projeto de pesquisa.
Portanto, após a designação do objeto, é importante que se faça uma pergunta de partida. A pergunta de partida ela é interessantíssima, porque o papel dela é estabelecer uma demarcação de território onde se deve caminhar. Ela deve ser do tamanho do objeto, em forma de uma indagação, cuja resposta já proponha, de alguma maneira, a solução do problema ao qual se está proposto a analisar. Se diz, e no que eu concordo, que uma pergunta bem elaborada já é meio caminho da resposta. Quem sabe perguntar bem, com certeza encontrará meios e recursos para responder bem. Nesse sentido, a pergunta não deve ser longa, ela não deve ser ingênua, ela não deve ser mal intencionada, ela não deve ter segundas intenções, ela deve ter caráter acadêmico, deve ser breve, ela deve ser concisa, objetiva, clara, interessante, ela deve ser competitiva. O fato é que a pergunta de partida estabelece uma indagação do tamanho da resposta que se pretende alcançar. Após a elaboração da pergunta de partida, dois aspectos são interessantíssimos e necessários. Eu estou me referindo à justificativa e aos objetivos geral e específicos. Justificar um projeto de pesquisa é responder com clareza por que se está estudando aquele tema, ou por que se decidiu estudar aquele tema, em que se baseou a escolha, quais as razões que se poderia apresentar e provar que é importante estudar acerca de determinado objeto, acerca de determinado problema. A justificativa envolve muitos aspectos pessoais, aspectos acadêmicos, aspectos de mercado, e evidentemente que tudo isso possui um caráter muito, mas muito pessoal. Bom, objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é uma grande meta que tenta abarcar a temática do problema como um todo. Por ser uma meta abrangente, o objetivo geral oferece lacunas em função da macro expectativa com a qual ele trabalha. Isso vai requerer a necessidade dos objetivos específicos, que a gente poderia chamar de setorialização dos objetivos, do objetivo geral, na sua dimensão teórica, conceitual, histórica, etnográfica, técnica, contemporânea e por aí vai, incluindo dados estatísticos e levantamento de outros tipos de dados. E aí, então, nós temos uma composição já interessantíssima, que vai ajudar bastante na condução do percurso da investigação acadêmica. Nós temos a designação do objeto, a elaboração da pergunta de partida, a apresentação de uma justificativa, a designação do objetivo geral e dos objetivos específicos. Após isso, eu diria que duas coisas restariam: a problematização do objeto e a elaboração da hipótese. A problematização é você submeter o teu objeto a uma bateria de questionamentos. Além disso, é também mostrar a dimensão do objeto, a cara feia do objeto, a necessidade que um dado problema, por sua complexidade, se impõe como problema de análise. É natural que na problematização diversas questões acerca do objeto sejam levantadas. A sua elaboração só vai contribuir para que se tenha e se levante cada vez mais um grande interesse acerca do que está sendo proposto a estudar. E, finalmente, a elaboração da hipótese. Há um certo preconceito no ambiente acadêmico, sobretudo na graduação, com a hipótese. E a gente pode constatar, lendo diversos trabalhos de conclusão de curso, como é difícil encontrar uma formalização de hipótese. Me parece que, de alguma maneira geral, e talvez sob alguma influência de uma certa visão relacionada a professores, ao corpo docente, se entende que a hipótese é um empreendimento arriscado, quando na verdade não é. Ora, quando se elabora uma hipótese de trabalho, se tem, na verdade, uma caminhada já feita de amadurecimento e de intimidade com o objeto, através de duas coisas: através das leituras dos autores, de uma revisão bibliográfica inicial e as incursões que se faz àquele objeto. Então, quando
o concluinte, quando o graduando, quando o mestrando ou o doutorando propõe uma hipótese de trabalho, ele não está fazendo isso como se estivesse jogando na loteria. Não se trata de um acidente. A leitura, existe uma proximidade com o objeto através das incursões ao campo do objeto. E isso permite que se estabeleça uma conclusão prévia. Porque é isso que uma hipótese significa, é você preliminarmente apresentar uma conclusão. Agora, como eu disse, não é uma coisa inventada, é o resultado de aproximações do objeto, através da revisão de bibliografia e através das incursões etnográficas. Bom, uma hipótese tanto pode ser confirmada como pode ser negada. E o que se deve levar em consideração, e que para mim é importante, é que se a hipótese é confirmada, isso é ciência. E se a hipótese é negada, isso também é ciência. Agora, é fundamental a produção, a concepção da hipótese, porque ela vai estabelecer um roteiro de análise, ela vai estabelecer graus de prioridade, ela vai classificar os esforços e os recursos em secundários e primários, em superficiais e essenciais. Nesse aspecto, não se pode prescindir da elaboração da hipótese. O projeto de pesquisa é fundamental. Às vezes o estudante ele teme a pesquisa e teme o projeto de pesquisa, mas com certeza se trata de uma atividade que pode ser realizada com bastante conforto e que pode ser o prenúncio de um grande trabalho a ser apresentado na academia. Nós temos, portanto, levantado algumas questões sobre o projeto de pesquisa, da identificação do problema à concepção da hipótese.